Hoje vou dar continuidade à questão do Império Romano, que eu já vinha trabalhando com vocês, e sobre esse império eu tinha falado as fases as formas de governo que existiu durante a história de Roma. Então, Roma, só recapitulando para vocês, Roma ela teve três formas de governo. Ela foi monarquia, ela foi república, né, e ela foi império. Essas três formas de governo. Na aula passada, eu tinha mencionado ainda, tinha explicado, né, o período republicano, né, que já era a segunda fase dos governos de Roma. E durante esse tempo aconteceram um processo que ficou conhecido como a expansão de Roma. Roma começou a conquistar vários territórios, além da Península Itálica, que era a área onde a cidade de Roma iniciou e cresceu posteriormente. A partir daquele momento, com um grande poderio militar, Roma foi expandindo seu território, e conquistando e escravizando. Então, com o processo de crescimento, né, provocado pela máquina de guerra romana, aconteceram eventos, como eu expliquei para vocês, deixa eu voltar aqui um pouco, né? Os fenômenos conhecidos como as guerras púnicas, né? Que foram 100 anos de guerras púnicas, dividido em três fases, né? Que a gente ficou de 264 a 241, de 218 a 202, e a terceira fase da Guerra Púnica, né, foi de 149 a 146 a.C. Essas guerras púnicas, na realidade, ali era o período, né, de disputa entre Roma e a cidade-estado de Cartago pelo domínio do comércio na região do Mediterrâneo. Então, passado esse período de conflito com Cartago, Roma sagrou-se vencedora e cada vez mais passou a conquistar territórios. Com a conquista de territórios, o expansionismo, né, romano, né, o que aconteceu foi que ocorreu um período de um grande crescimento de escravos. E essa escravidão acabou por provocar problemas sociais, né? Muitas pessoas vindos de origens culturais de outros povos, né, passaram a conviver na área dominada por Roma. E com o processo de escravidão cada vez mais crescente, né, o trabalho se tornou cada vez mais barato. Né? Toda a mão de obra que era utilizada na produção agrícola basicamente era escrava. E essa mão de obra era utilizada também na mineração, nas construções de obras públicas, serviços domésticos, ao ponto de a população de escravo ela ser muito grande durante a República Romana. E aí o que começou a acontecer? Devido a esse crescimento, começou a ocorrer um fenômeno, né, conhecido como uma crise econômica, que levou, né, ao barateamento das terras. Né? Os pequenos produtores, praticamente, eles não conseguiam competir com os grandes produtores, né, com seus produtos. E aí o que acontecia? Os pequenos produtores cada vez mais se endividavam, né, e o resultado disso, eles vendiam suas terras e iam para a cidade de Roma. Ou também acontecia outra situação pior. Muitos deles ficavam endividados, né, não tinham como
pagar suas contas e também se tornavam escravos. Então é necessário até eu explicar aqui para vocês que durante a história de Roma, muitos dos escravos necessariamente não eram pessoas que tinham se tornado escravas simplesmente pela cor de sua pele, né? Como aconteceu aqui no Brasil, na nossa história, né? O processo de escravidão que aconteceu aqui no Brasil eram escravos que vinham da África, né? Eram transportados da África. Então, passou para o Brasil que, basicamente, a escravidão aqui no Brasil, especificamente, estava ligada também, né, à população negra. Em Roma, não, necessariamente não tinha essa restrição, né, de cor de pele, nada disso, né? Na realidade, o camarada poderia ser branco, de olhos azuis, porém, existia escravidão por dívidas. Muitos dos escravos tinham essas características. Então, com o passar do tempo, aconteceu então um desequilíbrio social muito forte. A maior parte das terras estavam nas mãos dos patrícios, né, e os plebeus, que eram justamente aquela classe menos favorecida, que vivia ou do comércio ou da atividade agrícola, cada vez ficavam mais pobres. No entanto, os plebeus eles eram mais numerosos, né? E os patrícios, apesar de mais ricos, porém tinham muitos privilégios, porém eram menos numerosos. Dessa forma, então, começa a acontecer uma instabilidade social, né? Começa a acontecer uma instabilidade social e cada vez mais os plebeus começam a se organizar e reivindicar por direitos, né? E os direitos eram basicamente uma maior participação política, que suas reivindicações fossem atendidas pelo Senado. Eles passaram também a exigir representação dentro do Senado, que não tinha. Geralmente aí os cargos políticos estavam todos nas mãos dos patrícios, que eram a classe privilegiada de Roma. Então, os plebeus começaram a pressionar, e diante de várias manifestações, né, aconteceram situações em que todos os plebeus abandonaram a cidade de Roma, saíram da cidade de Roma, e aí qual foi a consequência? Simplesmente a cidade parou. Por quê? Porque os plebeus eles faziam de tudo, né? Desde o comércio, desde atividades relacionadas o artesanato, produtos ligados à produção de ferros, espadas, tudo que fosse necessário que envolvesse trabalho braçal era realizado pelos plebeus ou por escravos. E aí o que aconteceu? Simplesmente os patrícios eles foram forçados a negociar e aos poucos os plebeus foram conquistando vários direitos. Aqui alguns direitos que foram conquistados pelos plebeus, né? Você pode destacar aqui, por exemplo, tribuno da plebe, que foi conquistado no século V a.C. Qual foi, então, a conquista ligada a esse direito, né? Então, magistratura exercida por um plebeu. Então, os plebeus exigiram, né, que dentro do Senado romano existisse, né, um representante, né, dos interesses plebeus, né? Que a partir daquele momento passaria a propor leis em benefício dos plebeus. Segunda lei, né, que eles conseguiram, através disso aqui, tudo através, pessoal, de manifestação, né? Então foi a Lei Canuleia, que foi a abolição da proibição, né, do casamento entre plebeus e patrícios, porque antes do século V, um patrício, o casamento entre patrícios e plebeus eram proibidos. Por quê? Porque assim, o que acontecia, gente? Patrício só casando
com pessoas patrícias também, da mesma classe social, manteria justamente os privilégios. Se patrícios começassem a casar com plebeus, né, de uma classe mais pobre, o que acontecia? Esses plebeus iriam, consequentemente, adquirir mais direitos, mais privilégios e, digamos aí, essa concentração iria diminuir. Terceira lei aí, né, a lei Licínias, né, que determinaram o direito dos plebeus ao acesso a terras públicas. Então aqui foi uma forma de ter maior acesso, né, a uma fonte de subsistência, né, e também, né, a altas magistraturas, como por exemplo o consulado, que era reservado praticamente a patrícios. A partir daquele momento também, com a lei Licínia, passou-se a ocorrer também, os plebeus puderam também concorrer ao consulado. A lei Hortência, né, determinou que os decretos aprovados pelos plebeus passariam, né, a valer, né, em toda a República Romana. Então, esses decretos, né, aconteciam através de plebiscito. O que é plebiscito? É justamente uma consulta popular. Como os plebeus eram a maioria, né, diante de uma consulta popular, a tendência era eles vencerem. Bom, pessoal, diante de toda a pressão que já estava acontecendo, todas aquelas conquistas ao longo de séculos, como eu mostrei para vocês de algumas leis, os plebeus exigiam cada vez mais, né, maior divisão de terras, que estavam sempre concentradas nas mãos dos patrícios, que eram os grandes latifundiários, né, que geralmente ali ficava concentrado em pequenos grupos. Na tentativa de reduzir essas desigualdades, né, provocadas pela concentração de terras, começou a acontecer então a divisão do poder. Por Tibério, 2 grandes cônsules começaram continuando, né? Então, os irmãos Graco, né, Tibério e Caio Graco, eles ocuparam o cargo de tribuno da plebe. E durante os seus respectivos governos, eles iniciaram um programa de reforma agrária, né? No entanto, como os privilégios estavam geralmente ligados à terra, quem tinha terra era mais poderoso, era mais influente, até os dias de hoje. Isso é uma realidade. Os irmãos Tibério e Caio Graco sofreram perseguição política e isso levou ao fim deles, né, na República Romana. Inclusive, foi justamente devido à oposição a Tibério Graco, né, a Caio Graco, perdão, em que começou a ganhar destaque o exército romano agindo contra manifestações dos plebeus. Então aqui um trecho de um discurso, né, de Tibério Graco, né, em que ele destaca assim, né: os animais da Itália possuem cada um sua toca, seu abrigo, seu refúgio. No entanto, os homens que combatem e morrem pela Itália estão à mercê do ar e da luz e nada mais. Sem lar, sem casa, erram com suas mulheres e crianças. É para o luxo e enriquecimento de outrem que combatem e morrem. Tais pretensos senhores do mundo que não possuem sequer um torrão de terra. Aqui ele está demonstrando a indignidade dele, né? A indignação dele diante dos privilégios em que os homens, os plebeus do exército combatiam, né, para conquistar mais terras, mais território para Roma. No entanto, quando eles voltavam para casa, ele era um mero plebeu e não tinha direito sequer a um lote de terra para sustentar sua família, né, sua mulher e seu filho. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.